Oi, gente, boa noite. Estamos aqui na nosso encontro de quarta-feira, mais uma noite agradável, estivemos um dia tranquilo. Nós estamos aqui em Cuiabá, Mato Grosso, com que eles chamam de um mini lockdown, né? E necessário, porque o Brasil atingiu a marca de mais de 1.500 mortos ao dia, então a gente precisa fazer o apelo às pessoas, né, que elas respeitem não só o lockdown imposto pelas autoridades, que chegam a esse ponto, que é necessário fazer isso, mas que elas introjetem o sentido do lockdown como a forma de você preservar a si e preservar o que amam, né? Porque nós estamos atravessando, nós estamos, como as pessoas falam, o Titanic está naufragando, a gente está vendo que não tem bote e nem boia para todos. Então, as pessoas estão realmente num desespero, né? Eu vou naufragar, eu vou afogar, eu vou morrer congelada nessa água, ou eu vou ter uma condição de salvação. A única forma de resolver isso, fora, é claro, o aspecto divino, espiritual, dos compromissos espirituais que cada um de nós assumiu, e estamos vivenciando essa momento, essa pandemia, dentro dessa nossa programação reencarnatória, né? Ninguém vai ter a pandemia do outro, a verdade é essa. Mas nós temos uma pandemia comum, né? Independente de como cada um vive o processo e se coloca nesse processo, nós temos uma situação social comum onde estamos sendo colocados à prova. Quem somos nós, como somos nós, de como agimos diante das adversidades. Porque a gente sabe, isso, né, sempre é falado, tem vários ditados que falam sobre isso, que as pessoas só mostram o que são diante dos problemas, da adversidade, dos pânicos, dos reversos da vida, né? Quando está vivendo em plena alegria, em plena doçura, em plena beleza, a pessoa é linda, maravilhosa, é tudo. Na hora que nós somos colocados, né, com a corda no pescoço, aí sim, cada um age mediante aquilo que é, aquilo que está dentro. Ninguém põe para fora o que não tem. Então, é nessas horas, são os momentos da nossa vida, e é nessas horas que nós estamos sendo vistos, que estamos sendo marcados, como fala no Evangelho, pelas mãos de Jesus, que marca quem é quem, né? Então, é muito nítido o sentido da separação do joio e do trigo. Então, a gente precisa entender isso. Nessas horas, querendo nós ou não, gostando nós ou não, fingindo até um momento, não tem uma, você pode enganar uns por um tempo, longo tempo, você pode enganar poucos por um longo tempo, muitos por pouco tempo, mas você não engana todos por muito tempo, nem eternamente, né? Então, sempre em algum momento, a nossa realidade moral, a nossa realidade íntima aparece. E sempre dentro dessas contexturas, desses conjuntos sociais, onde aparecem as situações que somos colocados à prova e não somos, digamos assim, inexperientes nisso, como espíritos imortais, a gente já passou por inúmeras situações, centenas de situações parecidas no nosso passado, fossem situações de pestes, de guerras, as antigas pandemias, antigas doenças endêmicas que não tínhamos como tratá-las e vivíamos aterrorizados diante do terror psicológico cristão que foi imposto ao homem na Idade Média. Então, durante a dominação dos impérios, a época da barbárie, enfim, nós viemos de um passado que fomos sempre colocados à prova no momento da grande crise, né? Então, todos já vivenciamos crises, grandes crises, e a gente sempre teve um comportamento adequado ao nosso
nosso momento espiritual, nossa evolução espiritual é o nosso momento íntimo, né? Então, nós não é diferente hoje. Então, estamos, de fato, sendo marcados, nós estamos, de fato, no momento da separação do joio do trigo, e a gente precisa entender isso, nem que seja aos trancos e barrancos, mas precisamos entender, porque o Evangelho, ele é nítido, é claro, e está nele inteirinho essa citação, que estamos sendo vistos, que estamos sendo marcados, muitos são chamados, poucos são escolhidos, não é? Então, nós precisamos mostrar os nossos talentos, multiplicar as nossas potências para vivenciar dramas psicológicos, morais, físicos, estruturais, que a população, que a humanidade passa de tempo em tempo. Então, nós hoje temos uma vivência e devemos, inclusive, agradecer por essa oportunidade, por ainda estarmos ilesos a isso, ou seja, podemos já ter contraído a doença, termos curado, podemos qualquer coisa, mas o que a gente não pode é ter atitudes ilícitas, né? Atitudes que são incoerentes ao mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos ou como Jesus nos ensinou. Então, essa tal doutrina cristã, gente, não é fácil, tá? Se ela fosse fácil, boa noite, meus amores, se ela fosse fácil de ser compreendida, de ser seguida, nós estaríamos hoje onde estamos, certamente, e se mesmo estivéssemos, porque são ajustes do nosso pretérito, mesmo se hoje nós já tivéssemos a compreensão da doutrina como um todo, no seu entendimento, e colocando isso nas nossas ações, se já tivéssemos chegado a esse ponto, ainda estaríamos sendo observados na nossa integridade moral, se de acordo que o que falamos é o que fazemos, se predomina em nós sempre, no momento que enfia o alfinete, né? Se a gente vai agir daquilo que é mais rápido a nós e de um proveito único, ou se as nossas decisões estarão pautadas, decisões, opções, sendo elas a nível totalmente consciente, ou sendo elas a nível ainda semiconsciente, como ocorre na maioria das vezes, mas o homem de hoje, diante do conhecimento que ele tem e das experiências vividas, ele não pode mais dizer, isso eu não sabia. Ele não pode alegar desconhecimento. Então, o que hoje está em jogo é o quanto do egoísmo, do orgulho, da soberba, da vaidade, nós já ceifamos em nós. Porque diante das situações, são esses vícios morais que vão gritar. E precisamos, então, ter estabelecidos em nós virtudes que vão segurar esses vícios morais, para que a gente tome a decisão pela licitude, pelo que nos é lícito, pelo que podemos, não só pelo que temos direito. Ter direito, que são conquistas do homem no decorrer da história da evolução humana, ter direitos legais, ser legal, e isso nos dá direito é um aspecto da coisa. Daí, nós temos que trazer isso. Tá bom, eu tenho direito. Beleza. Isso aí, a lei me garante, ou seja, a sociedade humana não vai me recriminar e me incriminar por isso. Beleza. Mas essa atitude é lícita? Ou seja, se eu fizer isso, mesmo sendo dos meus direitos e eu podendo fazer, o quanto disso é lícito? No sentido do que moralmente esse direito vale? Ou é um direito baseado no conceito humano de direito, e não no conceito cristão divino do direito, né?
da justiça divina, do nosso direito de ser, né? Que a gente já sabe, então, pelos mandamentos de Jesus, que Jesus nos trouxe, que direito é uma coisa muito relativa e muito pequena. Na realidade, o homem tem que entender a sociedade não pelo seu direito, mas o direito de todos. Não pelo seu, nas suas questões individuais, mas pelas questões que envolvem todos. Mesmo que eu tenha direito a alguma coisa, tá? Se aquele momento de eu adquirir aquela coisa da qual eu tenho direito é lícito, beleza. Se não é, não é beleza. Então, a gente precisa recuar, né? Ah, bom, então eu tenho direito a tal coisa, mas isso, de uma maneira, prejudica outras pessoas, né? Isso, de alguma maneira, vai gerar para mim como é que se fala? Um dano moral, uma mancha, uma nódoa moral, então a gente recua, tá? E aí a gente precisa voltar sempre nas palavras de Jesus, porque nós, gente, na realidade, nem adianta, né? A gente pode passar a vida inteira, uma encarnação inteira, falando do nosso comportamento, daquilo que somos, daquilo que queremos, etc. Mas não adianta, tudo está explicado, tudo está ensinado, tudo está dito no Evangelho de Jesus. Aí está lá, capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata de muitos os chamados, poucos os escolhidos. Isso, olha, sendo espírita, católico, evangélico, budista, muçulmano, judeu, seja lá o que for, entendam uma coisa, né? Quando a gente vê uma luzinha, e que essa luzinha nos traz uma certa alegria, a gente sai correndo atrás dela, não é? Então, fomos chamados. A gente saiu correndo atrás. Ui, beleza, a gente vai que nem inseto, para aquela luzinha. Quando a gente chega lá e passa aquele primeiro momento, ai, a luzinha me fez bem, a luzinha me deu alegria, eu me sinto saudável, eu me sinto disposto, a luzinha está me dizendo muitas coisas, aí a luzinha vai te dizer, agora você vai fazer sua parte. Você vai ser luz para outros verem. E aí entra o problema, porque a gente não quer ter ação, nós queremos ter passividade diante das coisas. É ainda aquele pensamento, venha a nós, venha, na realidade é venha a mim, né? Venha a mim o mundo, que eu mereço o mundo. Mas você fazer algo para o mundo, para o outro, que insere trabalho, conhecimento íntimo, reforma moral, abnegação, renúncia, não é? Aí, fazer a caridade real, aí, para que você sendo a luz, né? A luzinha que vai atrair outros para esse caminho, como ela exige esforço, a maioria cai fora. A maioria cai fora. Por isso que Jesus já falou, muitos foram chamados, sem dúvida alguma, a humanidade inteira foi chamada. A humanidade inteira é chamada todos os dias. Mas escolhidos, muito poucos. Porque para o escolhido, não é ele que vai lá apontar você, você e você. Não. Você que vai dizer, eu enfrento esse desafio e eu vou fazer. Aí você se torna um escolhido. Porque você sai da passividade egóica, orgulhosa, vaidosa, e vai abnegar e fazer pelo outro, né? Neste capítulo está, por suas obras se reconhece o cristão. Ora, vejam só, né? Eu diria que por suas obras se reconhece todos os seres humanos na face da terra, né? Não adianta, como ele começa falando, não adianta dizer Senhor, Senhor, né? Para poder entrar no reino dos céus. Você tem que executar a vontade de Deus. Então, já de
cara, na primeira frase, o ensinamento é: ou você sai da postura passiva e vai fazer, né? Ou você não vai ser escolhido, tá? Muito bem. Então, é preciso executar. Então, falar Senhor, Senhor, sem executar, não entra no mundo dos céus. Aí que tem qual outra leitura que a gente faz isso? Porque nós, quanto mais conhecimento temos, maior será a cobrança das nossas atitudes, né? Ao ignorante é uma cobrança, ao sábio é outra. Então, aquele que sabe, que tem conhecimento, que vai lá, que estuda, quantos que não conhecemos assim, né? Que estuda, que é um douto da doutrina cristã, que é um douto da doutrina espírita, que fala, que é isso, que é aquilo, na hora da colocada da prova, para sentar e fazer a prova, não tira 10. Porque aquele conhecimento não é um conhecimento introjetado e vivido, é um conhecimento o outro ver, né? Ou, às vezes, nem para o outro ver. Ele nem percebe que aquele conhecimento que ele tem não entrou nele, ficou só no campo da superficialidade. Então, é esse aí. Por isso que se reconhece as pessoas quem elas são pelaquilo que fazem e não por aquilo que falam, né? Então, nós somos vistos no mundo espiritual e a cobrança das nossas questões, quando desencarnamos, não é pelo que falamos, mas pelo que fizemos, né? E deixamos de fazer, tá? Então, nem no sentido, não é pelo que falamos, a fala é uma ação também, né? Mas no sentido, assim, não é só pela, ai, por aquilo, olha que bonzinho, como ele fala bonitinho, ai, que lindinho, né? Aí vai lá na hora de tomar uma atitude, para o bem de todos, ele não toma porque não interessa, vai tomar atitude que é para o bem dele, tá? Então, é nisso que está se falando nessa frase, por suas obras, se reconhece o cristão, o verdadeiro cristão. E aí, digamos que no momento desse que estamos, é nas nossas obras diárias, nas coisas que fazemos, que estamos fazendo, ou que estamos deixando de fazer, é que se reconhece quem somos nós, né? Aí vem quem somos nós, né? Então, aí diz assim: será suficiente trajar a insígnia do Senhor para ser-lhe fiel servidor? Basta pronunciar, sou cristão, ou sou zen budista, ou sou o que for, basta pronunciar, que reconhece Deus, que entende um pouco das leis naturais e divinas, que pratica todos os métodos, todos os cânticos, todos os processos, né, de meditação, de avaliação, de evolução, e na hora da ação escorrega, né? Então, é preciso, bastará pronunciar, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Ou bastará pronunciar, sou o que for, para que alguém seja um seguidor de Deus? Tenha captado Deus? A gente vê muitas pessoas falar, o meu Deus, o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Vamos agir. O Deus que habita em mim faz pelo Deus que habita em você, né? Então, atitudes ilícitas não podem mais entrar na nossa lista de ação. Elas podem ser, como falamos, legais e podem até constituir um direito. Mas se ela não tem a licitude moral, esquece. Tá? Procurai os verdadeiros cristãos e o reconheceis por suas obras. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nenhuma árvore má pode dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos de Jesus, compreendei-as bem. Quais frutos a árvore do cristianismo deve fornecer? Árvore potente, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigou todos,
os que deverão se agrupar ao seu redor? Entenda a pergunta. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, esperança e fé. Então, quando Jesus lá falou que somos todos ramos de uma única videira, entrelaçados a esse tronco, iremos frutificar. Mas aquele que não frutifica é lançado, é cortado e lançado ao fogo. Que todos nós, ligados ao tronco dessa videira, que vai da raiz aos céus, representando-se assim ele, Jesus, como esse tronco, levando-nos a Deus, que viemos todos do mesmo lugar, somos alimentados da mesma coisa, e ali estamos todos juntos para frutificar. Pergunta-se aqui, o que fruto a árvore da vida, a árvore divina, a árvore cristã deverá produzir? Óbvio, diz ele, que os frutos do quê? O fruto de vida, de fé e de esperança. Não é o fruto do egoísmo, não é o fruto de venha a mim o mundo, não é o fruto não quero nem saber, meu, por direito eu vou, não. É o fruto de vida, de fé e de esperança. É o fruto de caridade, é o fruto da solidariedade, é o fruto da compaixão, é o fruto da misericórdia, é o fruto da resignação e da abnegação, que são atitudes dificílimas para o espírito egoísta e orgulhoso, né? São esses os frutos que devem estar nos nossos ramos pessoais, né? Que quando alguém olha para a árvore que somos, vê lá, olha, aquela árvore tem o fruto da resignação e eu preciso. Não pode alimentar-se em nós. Aquela árvore tem o fruto da caridade e eu preciso. Vai lá e alimenta-se em nós. Aquela árvore tem o fruto da fé, porque nesse momento a minha fé abalou. E vai lá e alimenta-se da fé. Não estamos criticando os seres que estão perdendo quase que o equilíbrio da razão. Não estamos criticando os seres que, diante desses desafios, se tornaram tementes, se tornaram perdidos, se desequilibraram. São doenças da alma que estão se apresentando de forma muito incisiva, muito forte, muito profunda nas ações humanas dos tempos para cá, né? Porque as pessoas se desequilibraram pelo medo, pelo pânico, chegando às portas da loucura. Estamos dizendo daquele que sabe, que no alto da sua razão, ele sabe. E assim mesmo, ele busca o caminho que lhe é mais fácil, mais proveitoso e mais útil, deixando de ver se é útil ao outro, se é bom ao outro, se é bom a Deus, né? Então, é nesse sentido que se vê aqueles que estão doentes da alma, doentes do espírito, precisamos aconchegar, trazer para junto, e sendo essa árvore sólida, que produz bons frutos, frutos saborosos, regeneradores e curativos, possa essa pessoa, ao olhar-nos, ir buscar em nós o seu conforto, o seu consolo, o seu lenitivo, aproveitando dos frutos que temos produzido durante a vida para aqueles que precisam. Porque de nada adianta sermos cristãos, sermos espíritas, se não é para o bem do outro, se não é para poder alimentar o outro. No início, como falamos, quando vamos de encontro à luz, estamos nos alimentando. E é um dever, isso é um dever, nos alimentar, através do estudo, do conhecimento e da prática da verdade. Nos alimentamos. Vamos assumindo a forma da árvore cristã, para que um dia
mesmo que fraquinha, pequena ainda, produzindo pequenos frutinhos. Se alimenta um, já fizemos o bem. Se alimenta dois, glória e aleluia. Se alimentar Deus, três, seremos vistos por Deus. O que importa é que nós estamos fazendo o nosso esforço, mantendo as nossas raízes sólidas na terra, no alimento de Jesus, e produzindo os frutos que poderemos dar e distribuir a todos que, ora, nesse momento, mostram nas suas obras a doença do desespero, do desequilíbrio, do medo, né? E muitos, infelizmente, buscam saídas pouco honrosas, e nessas saídas acabam por se desequilibrarem mais e se aumentarem os seus débitos, né? Aumentarem os seus ajustes futuros. Então, quando estes seres vierem até nós, na nossa árvore, para buscar o alimento, o que nós devemos fazer? Dando esse alimento, ajudar para que eles busquem o ajuste, para que eles busquem a sua limpeza ainda nessa encarnação, ainda nesse momento, nas oportunidades que aparecerão, as oportunidades que ele mesmo criará para isso, para que este débito não vá a futuro e venha em futuro com encarnações muito complicadas e muito difíceis, né? Então, seguindo, abri, pois, vossos ouvidos e corações, meus bem-amados. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a ter zelo, com amor por ela, que ainda vereis produzir com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal qual o Cristo a entregou para vós. Não a mutileis. Sua sombra imensa quer se estender sobre o universo. Não lhes corteis a ramagem. Seus frutos benfazejos caem abundantes para sustentar o viajante, sedento, que deseja atingir o objetivo. Não amontoeis esses frutos para armazená-los e deixá-los apodrecer, de modo a não servir a ninguém. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. É porque existem os monopolizadores, hoje está terrível, e usurpadores do pão da vida, assim como frequentemente os há do pão material. Não vos integreis aos números deles. A árvore que produz bons frutos deve espalhá-los para todos. E depois, procurar aqueles que estão sedentos. Levai-os para sob os ramos da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela oferece. Olha que lindo. Não se colhem uvas de espinheiros, meus irmãos. Afastai-vos, portanto, dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore. O divino Salvador, o justo por excelência, declarou isso, as suas palavras não passarão. Nem todos os que se dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas só os que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Que o Senhor das bênçãos vos abençoe, que o Deus da luz vos esclareça, e que a árvore da vida espalhe sobre vós seus frutos com abundância. Crede e orai. Simeão, Bordeaux, 1863. É isso, irmãos. Não é uma tarefa simples,
É uma tarefa simples para os espíritos iluminados. Para nós, réis humanos, é uma tarefa que precisa ser lida, a lista das tarefas, todos os dias, quando acordamos. Aquilo que devemos fazer, aquilo que devemos produzir, as ações que devemos ter. Todos os dias precisamos ler tudo isso para evitar os nossos escorregões. Porque os escorregões também, não é? Basta que apareça algo que julguemos maior do que nós, numa situação que nos impele ao desequilíbrio, ao medo, para esquecermos de sermos cristãos, de sermos felizes. E entender que não há dor despropositada, não há mal sem motivo, assim como também não há mundo sem esperança. Lembrando as palavras doces do mentor da luz que veio até nós esta segunda-feira. A dor está difícil? Tá. Mas agradeça, porque ela recebeu, ela ainda é dentro da condição pedida por Jesus a todos nós. Se não tivesse tido a interferência do nosso mestre, seria muito mais difícil, muito pior, se estivesse pela nossa decisão. Mas tudo que está acontecendo está dentro da decisão crística. Vamos passar por tudo isso. Ninguém passará por isso incólume. Todos nós carregaremos uma chaga, uma cicatriz. Para evoluir, para viver, para crescer, fundamentalmente, para ser uma boa árvore e acolher a todos com os nossos bons frutos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos ilumine e nos leve todos os dias para o seu caminho, o caminho da vida, da paz, do amor e da verdade. E que nós jamais procuramos o caminho fácil, porque ele nos afasta de nós. Que Jesus nos abençoe e vamos, então, à nossa prece de encerramento dos trabalhos da hoje. Deus, nosso Pai, Pai, que a tua luz, as tuas bênçãos, sintamos nesse instante cair em todos nós, como chuva fina, que umedece, refresca, que sintamos na nossa pele, na nossa epiderme, nos nossos músculos, nos nossos ossos, entrando por todo o nosso corpo material, a tua energia vem fazendo que há de preparar as nossas estruturas físicas, as nossas mentes, nosso espírito, levando-nos a alcançar a tua misericórdia. Conceda-nos, ó Pai, esse pequeno milagre, o milagre do teu amor, o milagre da tua luz em nós, o milagre da vida. Dai-nos, Pai, a razão para compreender e para decidir. E dai-nos o amor para guiar-nos todos os dias em todas as nossas ações. A capacidade de amar aqueles que estão conosco, amando-te e amando os que estão conosco, pelo teu amor. E desejamos, Pai, que sejamos vitoriosos, que consigamos chegar ao final de tudo isso, mesmo que mancos, claudicantes, marcados, cicatrizados, sofridos
mas que cheguemos íntegros no nosso espírito e que possamos ajoelhar e olhar aos céus e dizer-te obrigado. Que assim seja. Graças a Deus. Que a paz de Deus e do nosso Mestre Jesus fique com todos vocês. Entre nos vossos lares, entre nos vossos corações e abençoe cada um. E que tenhamos uma boa noite, que sigamos agora ao tratamento da noite. Que Jesus esteja sempre conosco, na nossa alma e no nosso coração. Até quarta-feira. Beijos. Até quarta-feira.